Graça e a paz, amados e eleitos do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos aqui neste domingo, com poucos irmãos reunidos, para podermos nos confortar nesta palavra que é viva, que é eficaz. Eu quero mandar o meu abraço aos amados irmãos que vão assistir essa live pelo Facebook. Que se sinta abraçado pelo Espírito Santo e que a graça de Deus seja abundante em seu coração, em qualquer parte do mundo que você assistir. Então, vamos à palavra, esta palavra que é viva e eficaz, esta palavra que nos conforta, que nos traz descanso, herança, esta palavra que nos traz vida, esta palavra que nos faz nós saber quem somos e quem é o nosso verdadeiro Deus. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no livro de Tito. Livro de Tito, no capítulo 1. E nós vamos ler de 1 ao 3. Onde o tema da mensagem é: a fé é dos eleitos de Deus. Glória a Deus. Diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que prometeu, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, por mandado de Deus, nosso Salvador. Glória a Deus. Vamos orar a Deus, para que Ele possa abrir o nosso entendimento. Bendito Deus e Pai, Deus Santo, maravilhoso. Te rendemos graças, meu Deus, por podermos estar reunidos como igreja, para meditar na Tua palavra, esta palavra que é viva, esta palavra que traz herança e traz descanso. Meu Deus, estamos vivendo nos dias difíceis, nos dias trabalhosos, nos dias tenebrosos, mas temos a certeza e sabemos que Tu és o Deus que governa todas as coisas. Que Tu és soberano, que Tu estás acima de tudo e de todos. E que temos a nossa fé, que foi promovida por Ti, ó Pai, que habita em nós. Ó meu Deus, assim nós Te louvamos, nós Te rendemos graça, nós Te exaltamos e glorificamos, porque sabemos que tudo está no Teu controle e sob o Teu domínio. Ó meu Deus, abra o nosso entendimento nesta manhã, nos capacita mais e mais a crescermos na Tua graça e no Teu conhecimento. Assim, meu Deus, nós Te agradecemos pela Tua bondade. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos eleitos, povo mais que vencedor em Cristo Jesus, povo que não anda segundo à vista, mas anda segundo aquilo que não vê, que é a fé que habita em cada um de nós. Queridos, o apóstolo Paulo aqui escrevendo a Tito, ele diz o seguinte: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Então, queridos, nós temos uma fé diferenciada. Nós não temos uma fé qualquer. Nós temos uma fé que é dos eleitos. Nós não somos igual a qualquer um. Nós não somos igual a qualquer um. Nós temos uma fé diferente. Esta fé que nos faz crescer a cada dia. Então, Paulo foi levantado para promover esta fé. E cada um de nós temos também essa responsabilidade de promover esta fé que é dos eleitos. O eleito, quando ouve essa palavra da fé, ele desperta e diz: opa,
Né? Glória a Deus, é assim. Eu sou mais que eu sou, fui justificado, eu não tenho mais pecado. Não é? Cristo levou todos os meus pecados. Eu creio, eu tomo posse. A minha suficiência vem do Senhor, eu creio. Só quem tem essa fé é os eleitos. Porque os que não são eleitos, eles pagam para ver. E nós temos a certeza, não é? Que o Senhor é a nossa suficiência em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Em tempos difíceis, em tempos de escuridão, mas nós sabemos que o Senhor é a nossa luz. Não é? Nós temos certeza disso. Ele disse o quê? Ele disse que, quando o salmista diz, lá no Salmo 139, que nem as trevas nem a escuridão escondeu ele, assim somos nós. Não é? Sabemos que aconteça o que acontecer, a guerra que acontecer, mas o Senhor é com cada um de nós. Então, meus amados irmãos, eu quero que a gente creia nisso. Só os eleitos podem crer tem essa fé, tem essa certeza, porque quem não tem fica pagando para ver, corre atrás de um e de outro, não é? Buscando, porque não acredita, não crê naquilo que Jesus fez por ele. Né? Só a graça de Deus, só esse evangelho eterno da graça de Deus, que nos dá essa certeza. E para ter esses olhos iluminados, ter essa mente renovada, só os eleitos de Deus. Né? Então, Paulo ainda continua para promover a fé que é dos eleitos. Paulo disse, olha Tito, eu fui levantado para promover a fé dos eleitos de Deus. Olha. E o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, segundo o amor. Não é? Promover o pleno conhecimento da verdade. Sabe que essa verdade que se anuncia aí, eu já conheço a verdade. Você vai falar do Evangelho da Graça, vai falar desta fé que é dos eleitos de Deus. O cara diz, não, eu já conheço. Né? Eu tenho que fazer meus rituais, eu tenho que fazer meu sacrifício. Não é? Então isso não é fé. Isso é uma fé natural, é uma fé qualquer. Não é? Porque a fé qualquer, nós temos fé que vamos chegar em casa, é óbvio. Não é? Eu tenho fé que amanhã eu vou trabalhar. É óbvio, isso é uma fé natural. Né? É uma fé qualquer. Mas a fé dos eleitos, meus amados, é diferente. A fé dos eleitos é diferente. Não é? Então, Paulo diz aqui, diz a Tito, diz, olha, e no pleno conhecimento. O que é o pleno conhecimento? É você crescer, essa fé faz você crescer, não ficar estagnado. Não é? O mal da religião é que o povo fica estagnado, não cresce, não busca conhecer a fé que ele tem, a fé que foi amputada nele. Não é? A graça traz esse despertamento, essa promoção. Né? Paulo disse, para promover a fé. O que é promover a fé? Não é? Promover a fé é incentivar, é mostrar. Olha, Jesus é a tua suficiência. Tu estás na palma da mão do Senhor e ninguém pode tirar, ninguém pode arrancar. Nada deste mundo pode tirar das mãos do Senhor. Não é? Nada pode tocar em tu, porque tu és a menina dos olhos de Deus. Tu toma posse disso. A pessoa crê, é lógico. Olha, tu és a habitação do Senhor. Tu és o templo, tu és a morada. Tu és a casa de Deus. Os eleitos tomam posse, têm essa fé. Tem a fé que a cruz de Cristo foi suficiente para a sua vida. Não vai precisar ele mais tomar banho de piscina, comer pedacinho de pão. Não vai precisar mais dele ir para o monte, passar 3 dias, como alguns estão fazendo aí. Porque ele sabe que Cristo é a sua suficiência. Jesus é a nossa suficiência. Que onde nós estamos, ele está cuidando de cada um de nós. Isto é a fé dos eleitos. E o pleno conhecimento. O pleno conhecimento, porque muitas pessoas sofrem porque não têm o conhecimento, como disse Oséias.
Aí os homens fazem o que querem com ele, porque eles não buscam conhecer. Quando você apresenta o conhecimento, ele diz, não, eu tenho que pagar meu dízimo, rapaz. Eu tenho que levar o dízimo para a casa de Deus. Mas se a Bíblia diz que tu és a casa de Deus, tu tem que ajudar, é óbvio, tu compartilhar, repartir, mas tu pagar, se não pagar não vai para o céu, e aí, que fé é esta? Então tu não tem a fé dos eleitos de Deus, ou falta o conhecimento, né? Como Paulo disse, promover o conhecimento da verdade, segundo a piedade, segundo o quê? Segundo o amor. Na esperança, ele disse naquela época, né, Paulo escrevendo na sua época, ele disse, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Antes dos séculos, antes que nós existíssemos, ele trilhou o nosso caminho, trilhou a nossa vida, antes que nós nascêssemos. A nossa fé, a fé dos eleitos, é suficiente para isto. Não é? Em tempos devidos, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Não é? Então, Paulo não foi levantado por um qualquer, nem foi ele que decidiu. Foi Deus que disse, é você. Porque ele era um eleito, um escolhido, um eleito antes da fundação do mundo. Assim, não é diferente de nós. Não é? Paulo, os apóstolos, nenhum é diferente de nós. Eram homens igual a nós. Não é? Muitas pessoas que, idosa porque Pedro, tal. Não é? Não, eram homens igual a nós. Moisés era homem igual a nós. Apenas recebeu a incumbência de Deus de, não é, naquela época, ser chamado para receber a lei. Não é? E Paulo foi escolhido para receber esta fé de promover nos eleitos de Deus e levar ao pleno conhecimento da verdade. Não é? Então, nós, meus amados, devemos estar firmes nesses tempos difíceis, remotos, não baixar a nossa cabeça, estar sempre confiante no Senhor, sabendo que Ele é o Deus da nossa provisão, o Deus que cuida de cada um de nós, o Deus que livra, o Deus que protege, o Deus que guarda, né? O Deus que não nos deixa perecer, nem nos deixa entristecido, porque a sua palavra é vida, é viva, é eficaz, e nós, por esta fé, temos essa certeza que Ele é tudo isto para nós, é a nossa suficiência. Né? Então, nós devemos ficar atentos. Veja que diz em Tito, ainda Tito 3, 9 a 11. Nunca entre em discussão em questão de fé, porque nem todo mundo tem a fé que nós temos. Entendeu? Não tem essa fé dos eleitos. Nunca entre. Porque são questões loucas e não vai tirar proveito. Né? Veja que em Tito 3, 9 a 11. Tito 3, 9 a 11, diz a palavra. Ele diz aqui, ó, evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Evita homens faciosos, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sobre o tal professa esta pervertida e vive pecando e por si mesmo estar condenada. Veja que existem pessoas, né, que não têm essa fé, né, porque a fé não é de todos. A fé é dos eleitos de Deus.
Não é? Como eu disse no início, a fé natural, todo mundo tem. Mas a fé dos eleitos é totalmente diferente. Não é? A fé dos eleitos é vista. Porque em meio a toda escuridão, ele não fica entristecido. Porque ele sabe que o Senhor é a sua luz. Não é? Ele crê. Esta é a fé dos eleitos. Ele sabe que não está abandonado, não está sozinho. Não é? Porque o Espírito do Altíssimo habita nele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo diz aqui a Tito, evita discussões. Porque tu crês, tu tem a fé diferente. Ele não tem. Ele não vai acreditar. Ele vai dizer assim, não, eu ainda sigo Jesus de Nazaré. Tu não, tu segue o Cristo ressuscitado. O Espírito. O Eterno, aquele que foi desde o princípio, aquele que estava lá nas águas, que criou, que formou, que fez. Não é? Ele não vai fazer, ele já fez tudo por nossa vida. As pessoas dizem assim, não, olha, Deus está trabalhando. Não, ele já trabalhou. Ele já fez tudo, gente. Quando ele, na cruz, quando ele triunfou, que disse estar consumado, Deus descansou da sua obra. Não é? A nossa fé é suficiente para crer nisto. Onde muitos não creem, dizem, não é bem assim. Então, por isso que Paulo disse, a fé é dos eleitos de Deus. Aí aqui ele disse que a fé não é de todos. Ele diz a Tito, evita, não é? Evita contenda, evita discussão, porque a fé não é de todos. Porque se fosse de todos, todos criam. Não é? Mas Deus não criou assim. Ele sabe o que é que faz, ele sabe o que fez. Não é? Colocou pessoas que não iam crer. Ia ter que lutar, ficar lutando, batalhando. Não é? Não ia descansar na palavra de Deus. Não é? Apenas obedecer, crer. E ele diz o que aqui? Segundo é o amor. Não é? A fé é carregada pelo amor. Quem tem fé, essa fé dos eleitos, ele ama. Ele reparte. Ele se coloca no lugar do outro. Não é? Esta é a fé dos eleitos de Deus. Ele sabe que Jesus foi a sua suficiência, na cruz pagou, carregou todos os seus pecados. Na cruz lhe deu vida eterna. Na cruz renovou a nossa mente. Não é? Então, é a fé dos eleitos. Mas os que não têm, fica aí pagando uma campanha de sexta-feira, para ver o milagre de Deus, para ver a fé, para ver as obras, para ver isso, ver aquilo. E nada acontece. Quando acontece por circunstância da vida, ele se gloria. Não é? Os eleitos não se gloriam. A fé dos eleitos não traz glória para ele. Mas a fé dos eleitos não traz glória para nós. Toda a glória é de Deus. Não é? Porque nós sabemos que foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos escolheu antes que nós nascêssemos. Sabemos que Ele trilhou a nossa vida, o nosso caminho já foi trilhado por Deus. Antes que nós existíssemos, Ele já escreveu no seu livro lá. Arlindo, você vai ser teólogo. Glória a Deus. Então, esta é a fé. Esta é a fé dos eleitos, né? Entendeu? Crer nisto. Descansa. Não fica brigando, Senhor, eu quero. Não, porque sabe que Deus é a sua suficiência. Apenas ora agradecendo. Não é? E tudo vai decorrendo na vida. E ele vai ter o quê? Ter uma mente saudável. Uma mente que descansa. Não é? O problema maior que seja, mas ele sabe que Deus está acima de tudo e de todas as coisas. Que governa o mundo. O homem quer governar o mundo, mas o governo é do Senhor. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma finalidade para Deus. Não é? Ele sabe o que faz. Nós não sabemos, mas Ele sabe o que faz. Então, Ele cuida dos seus filhos. A nossa fé é suficiente para isso. A fé dos eleitos. Ele cuida dos seus eleitos, dos seus filhos. Se Ele cuida dos maus, não vai cuidar dos dele. Não é? Então, nós cremos.
Por que ficar entristecido, nem ficar murmurando? Só para quem não tem fé. Diz que tem, mas não tem. Tem a fé natural. Que não é dos eleitos de Deus, né? Então foi isso que Paulo disse aqui a Tito. Evita discussão. Não adianta discutir, porque você vai se irritar e acaba você falando o que não deve. Né? Evita discussão com pessoas que não têm a mesma fé. Se a gente está falando da fé, está falando do Evangelho de Cristo, as verdades insondáveis da graça de Deus, e a pessoa está contestando, então não adianta. Deixa ele. Porque não tem a mesma fé. Né? Se ele tivesse a mesma fé, ele parava e dizia, opa, glória a Deus. É isso que eu precisava ouvir. Eu creio. É assim? Mas o que é que diz? Olha, Jesus te escolheu antes da fundação do mundo. O cara diz que nada, rapaz. Não, eu aceitei Jesus no dia que o meu pastor fez o apelo lá e eu levantei a mão. Então, a fé dele é no homem. Ele não tem a mesma fé. Por quê? Porque está escrito que a fé não é de todos. Né? E Paulo promovia esta fé, a fé dos eleitos de Deus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo 1 e 2. 2 Tessalonicenses 3, 1 e 2, volta um pouquinho. 2 Tessalonicenses 3, 1 e 2. Diz a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. 2. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Veja que Paulo diz, ainda aqui a Tito. Olha, Tito, não adianta tu entrar em discussão. Não é? Orai para que sejamos livres desses homens perversos e maus. Porque a fé não é de todos. E nós temos visto muito bem isso a nossos olhos. Não é? Que a fé não é de todos. Porque se fosse de todos, todos iam crer. Não é? Mas as pessoas preferem crer no engano, ter a fé no engano, do que ter a fé na verdade de Deus. A verdade revelada, não é? Da graça de Deus. Veja que exemplo de fé que chamou a atenção de Jesus de Nazaré, né, nos dias de sua carne, Jesus caminhando, e a fé sempre chamou a atenção de Jesus, né? Jesus sempre foi atraído pela fé de alguém. E não é diferente, não é? Quando nós fomos conquistados, demonstramos a nossa fé, que é vista por alguém fica, mas como é que pode? Aquele homem ou aquela mulher, nesses dias difíceis, não estão nem aí, estão rindo, estão dizendo, eu confio em Deus, Deus é a minha suficiência, né? Por que eu vou ficar... Ele não está nem aí, rapaz. Como é que pode uma coisa dessa? Mas porque ele não tem a mesma fé que nós temos. E aqui esse exemplo de fé, lá no livro de Marcos, no capítulo 2. Marcos 2. Lá no livro histórico de Marcos, Ministério Terreno de Jesus, que alguém chama de evangelho, mas não é evangelho. Aqui são livros históricos. O Evangelho está nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. É que escreve o Evangelho da graça de Deus, que recebeu de Jesus, do Cristo ressuscitado, para promover a fé dos eleitos de Deus.
para animar, para incentivar, né? Demonstrando as grandezas de Deus, demonstrando aquilo que Jesus fez por nós. E nós nos alegramos e tomamos posse. No livro de Marcos, capítulo 2, esse exemplo de fé aqui, esta fé que chamou a atenção de Jesus, e chama também a minha atenção em ver o exemplo desses homens aqui. 2, 1 em diante, 1 a 12, que diz: Dia depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhe a palavra. Não é? Veja que Jesus anunciava a palavra. Eu não anunciava outra coisa. Dizia assim: venha, traga a sua peça de roupa, traga seu... Jesus anunciava a palavra. Que palavra? Mais ou menos Jesus dizia. Não é? Dizia: olha, o reino do céu está próximo, o reino do céu está dentro de vós. Com certeza. Não é? Olha, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus anunciava a palavra. A palavra era suficiente para curar, para libertar, para transformar. Não é? Era suficiente, Jesus anunciava a palavra. E não outra coisa, a não ser a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Veja a fé desses 4 homens. O que chama a atenção é a fé desses 4 homens. Não é? Eu acho que ele disse para o paralítico: disse, olha, Jesus está ali, e se eu botar tu lá, tu vai ouvir a palavra, e a palavra vai te curar. Não é? Provavelmente isso. A fé desses 4 homens que chama a atenção, não é? De colocar aquele homem lá perto de Jesus. Que ele não tinha condição alguma de chegar lá, porque a multidão era grande já, não tinha lugar nenhum perto da porta. E eles conseguiram colocar. Veja a ação, não é, que ele faz para colocar este homem perto de Jesus. Que ele sabia disso: olha, a palavra vai ser a tua suficiência. Aí no versículo 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, abaixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Não é? Veja que Jesus, vendo a fé, e a fé desses 4 homens me chama a atenção, porque para aqueles que estavam ali, era impossível ele colocar. Então a fé é essas coisas, a fé ultrapassa. Não é? Não tem explicação para a fé. Não tem explicação para quem crê. Não é? Tem certeza. E essa fé só quem tem é os eleitos de Deus. De transpassar barreiras, transpassar paredes. Não é? São os eleitos que tomam essa posse dessas coisas. Ele disse, com certeza deve ter dito para o paralítico: olha, ele está anunciando a palavra, e a palavra vai te libertar. Vai ser a tua suficiência. Eu vou te colocar lá. Provavelmente o paralítico disse assim: mas isso é impossível, como é que tu vai me colocar? Esta multidão de gente, como é que tu vai fazer? Não é? E eles
transpassaram e colocaram perto de Jesus. Aí diz aqui: mas algum dos escribas estava sentado ali e arrazoava em seu coração. Sempre tem alguém que critica, sempre tem alguém que não acredita, não é? Sempre tem alguém que diz palavra negativa, sempre tem alguém que não vai incentivar. Vai dizer assim, que nada, rapaz, tu vai conquistar isso não, vai conseguir isso não. Mas quem é tu? Não é? Os escribas daquela época, e hoje os escribas estão por aí. Não devemos compartilhar essa fé dos eleitos de Deus com todo mundo. Não devemos, amados, compartilhar não. Porque nem todos têm a fé que nós temos, a fé dos eleitos. Né? Então, por que fala ele deste modo? Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Veja o que disseram com Jesus. Está blasfemando. Porque Jesus disse que perdoava pecados. Né? Teus pecados estão perdoados. Aí, quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Foi isso que ele disse. Né? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhe: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é o mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta, toma o teu leito e anda? Não é? Qual o mais fácil? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o seu leito, retirou-se à vista de todos e ponto de se admirarem, todos aderam, não, todos e dareis glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Não é? Veja que, queridos irmãos, que a fé não é de todos. Existem pessoas que não têm a mesma fé que nós temos. Então, não adianta você estar batendo na mesma coisa, na mesma palavra que aquela pessoa, dizendo: olha, Jesus te justificou. Não precisa tu pagar mais nada, apenas crer, ter fé. Mas nós temos, mas aquele não tem esta fé suficiente. Então ela prefere viver nos seus sacrifícios da vida. Seus sacrifícios, obras sacrificiais. Então deixa ele. Porque senão só vai aborrecer ele e a nós. Porque o nosso desejo, o nosso querer, é que todo mundo tenha esta fé que nós temos, podemos às vezes compartilhar. Mas se a Bíblia diz, Paulo escrevendo a Tito, diz que a fé não é de todos. Então, e agora? Por que nós vamos estar insistindo? Nós anunciamos a palavra. Quem crê, amém, glória a Deus. Quem não crê, também, glória a Deus. Se nós temos a fé suficiente, que não precisamos mais tomar a chamada ceia, se outros não têm, tomam ainda, amém. Nós também era assim anteriormente. Mas a graça, esta fé, é uma progressão, é um crescimento. E esse crescimento desta fé é para quê? Para trazer herança, trazer descanso, trazer certeza, trazer paz na alma. Certeza do Espírito, paz na alma, descanso. Porque você sabe que tudo está sob o controle e o domínio de Deus.
Glória a Deus. Então não precisa nós estar desesperados, porque nada vai resolver. Apenas vai trazer confusão para a nossa mente. E nada mais. Em vez de descansar nesta fé, né, nesta certeza, neste pleno conhecimento da verdade, né, veja que as pessoas não têm essa mesma fé. No livro de Mateus, lá em Lucas 8, 49, Lucas 8, 49 a 54, veja que acontece o mesmo, não é? Quando a filha de Jairo morre, veja que disseram a Jesus, será que não disse com a gente também? Não é diferente, não é? Lucas 8, amados, a fé é dos eleitos de Deus. E esta fé dos eleitos chama a atenção de Deus. Lucas 8, 49. Veja que diz a palavra de Deus. Diz: falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Será que é diferente nos dias de hoje? Não. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Não temas, crê somente. Então, em meio a tudo isso que está acontecendo, nós não devemos temer, apenas crer, porque nós temos a fé dos eleitos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, continuando, o versículo 51 diz assim: tendo chegado a casa, e a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Então, não compartilhe seu segredo desta fé com todo mundo, porque nem todos vai ter tem esta fé. Estão aqui. O que é que eles disseram? Não incomoda o mestre, a filha já está morta, para que perturbar o mestre? Isso não vai acontecer. E veja, quando Jesus disse isso, veja aqui no versículo 53, diz assim, e riram-se dele, porque sabia que ela estava morta. Veja, era um caso impossível aos olhos dos homens. Riram de Jesus, quando Jesus disse isso: ela apenas dorme, apenas está dormindo. Riram de Jesus. Quando nós dissemos que a nossa salvação é eterna, que estamos na mão do Senhor, e uma vez para sempre, que não perdemos a nossa salvação, somos salvos. Alguém diz assim: não, o que é isso? Não pode. Não pode, porque ele não tem a fé suficiente, mas nós temos. Nós temos a fé suficiente para crer nisto. Então não devemos ficar perturbados, Não devemos ficar perturbados, porque nós temos a certeza, é nossa. É em nós essa certeza. Ele não tem ainda. Então, deixa ele. No dia que ele despertar e tiver essa certeza, vai dizer: Francisco estava certo. Estava certo, Francisco estava certo. Eu que perdi de viver. Porque, meus amados, quem vive na religião, não vive, não. Vida só tem quem vive na graça de Deus. Esse tem vida, porque crê, toma posse daquilo que Jesus fez por ele. Nada teme neste mundo, que sabe que tem um Deus que cuida, que protege, que guarda. Seja qual for a situação, creia. Veja que aqui Jesus disse assim, quando disse: olha, apenas dorme, riram dele e riram de nós. Mas nós temos essa certeza, então ficamos tranquilos. Riram de Jesus.
no versículo 54. Entretanto, ele, tomando pela mão, disse-lhe em alta voz: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou. E ele mandou que ele desse de comer. Engraçado, né? O pessoal quer ficar sem comer, né? Quando Jesus, quando ressuscitou a menina aqui, voltou o espírito e disse: dá de comer a ela. Não é? O povo quer deixar de comer para ficar forte, né? Disse que fica cheio. Mas Jesus aqui mandou dar de comer a menina. Ele disse: dá de comer a ela. Não é? O espírito voltou. Então, diz aqui no texto que todos se admiraram com aquilo que aconteceu. Mas antes, né? Antes, criticaram, riram. Não é? Antes riram, criticaram. Disseram que não ia acontecer, que já estava morta, não tinha mais jeito. Queridos, esse é o Deus do impossível. E nós temos essa fé suficiente, não é? Que foi posta em nós. Foi posto nos eleitos. Não é nos chamados, não, é nos eleitos. Porque chamado, todo mundo pode ser chamado. Mas eleito é diferente dos chamados. Não é? E Paulo diz que a fé é dos eleitos. Chamado, Judas foi chamado. Jesus chamou. Mas veja o trabalho que ele fez. Não é? E por aí está cheio de chamados. Mas eleitos são poucos. Não é? Os eleitos têm esta fé que é dos eleitos. Então tem uma diferença, não é? Tem a diferença, a fé dos eleitos de Deus. Porque, queridos, a fé, quando nós recebemos um ato de fé, nós nos alegramos, não é? O que é que nos alegra? Você crê naquilo e acontece, não é? Veja que Abraão, quando Deus pediu seu filho, ele disse o quê? Lá em Gênesis 22, no capítulo, versículo 5, ele disse para os rapazes assim, disse: olha, fica aqui, que avistou o local, que ele ia fazer o holocausto, e disse para os rapazes: olha, fica aqui, os moços que iam com ele. Fica aqui, que eu e o moço iremos e voltaremos. Né? Essa é fé de eleito. Fica aqui, vocês ficam aqui, que eu e o moço iremos. E quando oferecemos o sacrifício, voltaremos. Né? Ele já tinha certeza que Deus ia prover em sua vida alguma coisa, que ele não ia sacrificar o filho dele, ia ressuscitar, alguma coisa ia acontecer. Isto é fé de eleito. Não é? Com certeza Abraão depois deve ter ficado muito contente, muito alegre, né? Como os rapazes que estavam com ele também, né? Com certeza ficaram tristes. Meu senhor foi matar o seu filho, oferecer o seu filho. E quando viram voltar, com certeza se alegraram. Se chama, como é que pode? Causa impossível. Não é? Mas tudo é possível que crê. Não é? Tudo é possível que tem fé. Porque o Senhor é com ele. Esta fé nos mostra, irmãos, que Jesus fez por nós. E nós tomamos posse dela. Veja o que diz lá em Efésios capítulo 2, e o versículo 6 a 10. Veja o que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, a igreja de Éfeso, não é? E nós estamos revendo esse texto hoje. Estou aqui lendo com os irmãos, nos alegrando em ver essa grandeza que Deus, aquilo que Deus fez por nós. Efésios 2, versículo 6 a 10, que diz: e quanto àqueles que pareciam ser, Gálatas, desculpa, não é Gálatas não, é Efésios, eu abri errado aqui, isto, Efésios 2, versículo 6 a 10, diz: e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar
nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos pelo meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí o que é que diz quando a gente diz isso? Que nada, rapaz, eu aceitei Jesus, eu resolvi, eu decidi. Oh, é tu quem decide? O que a religião impõe no povo? Não é? Que ele é quem decide. Se quer ou que não quer, se vai ou que não vai. É? Esses que pensam dessa forma não têm a fé dos eleitos. Não tem. Não tem esta fé. Por isso que Paulo diz, a fé não é de todos. Não de obras. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Não é? Então, a nossa fé é suficiente para crermos nisso. Aqui, pois somos feitura dele. Foi ele quem nos fez. Não é? Somos feitura dele, criados em Cristo. Nós fomos criados em Cristo. Para boas obras, não é? As quais Deus de antemão preparou. Veja que antes que nós existíssemos, Ele já havia preparado para que andássemos nela. E por que as pessoas dizem que resolveram, né, decidiram ser boinha, decidiram ser boazinha, decidiram aceitar, não é? Se a Escritura diz que Ele já trançou a nossa vida, mesmo que antes que nós existisse. Não é? Então, irmão, só crer nisso quem tem a fé dos eleitos de Deus. Né? Lá em Filemão, no capítulo 4, 1, né, que só tem um, Filemão só tem um livro, né, uma carta, no caso, que Paulo escreve. Está perto da gente acabar. Filemão 1. Filemão, no versículo 4, diz: dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tem para com o Senhor Jesus e todos os santos. Não é? Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Não é? Então, esse bem já habita em nós. Não é? Esta fé dos eleitos nos leva a este conhecimento, a este descanso, a esta herança. Não é que isto é herança que Deus deu para seus filhos. Não é? Por isso que não é para todos. Veja, para a gente finalizar, em Hebreus, capítulo 11, o versículo 1, o que é que diz a fé? Não é? Diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas... A fé é certeza de coisas que... Não. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera e convicção de fatos que não se vê. Não é? Então, não existe explicação para a fé, porque a fé, esta fé dos eleitos, é certeza de coisa que se espera e de fatos que não se vê. Não é? Então, nós não vemos, mas cremos. Não é? Nós não vimos Jesus, mas cremos que Ele está em nós, que Ele habita em nós. Nós vemos como? Vemos por esta fé. Não é?
Nós não vemos Jesus numa casa. Jesus está aqui, porque nós estamos aqui. Porque nós somos a casa dele. Não é? Mas quando nós sairmos daqui, Jesus não está mais aqui. Porque não tem ninguém. Como é que ele está? Mas é vista aí, essa fé que é passada aí, que lá está Jesus na casa lá. Quando ele vai lá, eu vou na casa de Deus. Não é? Vou lá buscar. Não. Nós nos reunimos para nos confraternizarmos nesta palavra, neste banquete, neste pão do céu, não é? Que é a sua palavra, nos alimentar, nos confortar, cada um ou outro, não é? Como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, andando na terra, não é? E não andamos por vista, andamos por fé, não é? Então, esta foi a palavra que foi dada ao nosso coração nesta manhã. Glória a Deus. Glória a Deus.